E na sequência, pensarmos como é que, né, de onde vem essa capacidade, essa elevação espiritual, no sentido dele alcançar essas sintonias que ele chamava das noures, as correntes de pensamento. O que permitia esse acesso? Que grandeza de alma está por detrás desse ser, né? Para a gente entender melhor as suas palavras. Também dentro dessa perspectiva, pensarmos quais seriam as dificuldades para um espírito dessa envergadura espiritual ao viver aqui no mundo terreno, né, cumprindo essa missão de tão grande proporção. E, fechando, a gente pensá-lo enquanto um exemplo de abnegação e amor, e não só de alguém que trouxe uma teoria, uma filosofia, um pensamento novo, mas alguém que trouxe e viveu cada palavra, né, que ele propôs. Então, é um pouco isso a proposta da nossa conversa de agora. E a gente vai começar, então, a pensar. E aí, para ajudar a gente a pensar, eu recorri a uma cena que não nos é estranha, né, que está lá no Evangelho de Mateus 16, 15 a 19, que diz assim: mas vós, perguntou-lhe Jesus, quem dizeis que eu sou? Isso eles estavam caminhando para Cesareia de Filipe, Cristo e os seus apóstolos, e ele pergunta, quem dizeis que eu sou? Respondeu-lhe Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Disse-lhe Jesus, bem-aventurados és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares, pois, na terra, será ligado nos céus, e o que desligares na terra, será desligado nos céus. E aí a gente vê que, na verdade, se construiu ali uma ligação muito forte e uma oferta de uma missão que seria, né, produzida no futuro. O Crispim falou das chaves, né, que nós precisamos conhecer as chaves da evolução, as chaves das portas e das janelas que nos permitirão crescer. A Pedro, o apóstolo, foram dadas essas chaves para que na sua existência, né, ele o fizesse. E aí podemos nos perguntar, por que estamos retomando esse momento de Pedro? Porque na sua existência aqui na Terra, o Baldi, em alguns momentos, em vários momentos na sua obra, a gente encontra, né, que ele seria, então, a reencarnação de Pedro o apóstolo. Bom, estamos retomando essa ideia porque alguns grandes, e eu trouxe algumas falas de pessoas que participaram da experiência de viver com esse, nós temos aqui o Rusante, né, que viveu lá junto de Ubaldi, e que todos os indícios apontam para que ele realmente tenha sido Pedro o apóstolo. Só para ilustrar isso, né, a gente vê mais na frente algumas falas. E aí a gente encontra nas grandes mensagens, né, uma fala do Medeiros Correia Júnior, que foi vice-presidente da Fundação Pietro Baldi, lá de trás, que se transformou do Instituto Pietro Baldi, no jornal Evolução, assim. Ele nos diz, não se admire o leitor menos avisado com a afirmação de que, em Pietro Baldi, se cumpriu a promessa de Cristo de que as chaves do reino dos céus seriam um dia entregues ao intrépido Simão Pedro, o pescador de Cafarnaum, que a evolução espiritual, através das reencarnações, transformaria em um revelador de verdades novas, compatíveis com o progresso das ciências e com a inteligência do homem do século XX. Então, são falas de pessoas, né, que viveram junto a ele e que trouxeram essa ideia, né, de ser ele a reencarnação. Mas aí tem um ponto fundamental. Quando eu trouxe essa proposta, né, de apresentar a vocês o Pedro e o Ubaldi como sua reencarnação, de hipótese algumas, podemos pensar que isso é no sentido de engrandecimento, né, para que a gente fique, nossa, ele foi o Pedro e por isso.
Não, é para mostrar a grandeza desse Espírito, porque não é para engrandecê-lo para louros, porque ele não gostava disso. E aí, para mostrar que ele realmente não tinha essa vontade de ser reconhecido como Pedro, ele pouco falava disso, falava mais aos íntimos. Tem uma parte que está lá em Grandes Mensagens que fala assim: quando ele veio ao Brasil em 51, ele realizou realmente uma série de conferências, e por toda a parte que ele era apresentado como a reencarnação de Simão Pedro. E ele, né, na verdade, percebeu que estava se começando a ter um indício de idolatria em função desse fato, e realmente ele afastou qualquer dessas hipóteses. Então ele trabalhou, né, a sua missão sem ressaltar esse aspecto. E não é isso que nós queremos nessa tarde. É mostrar a envergadura desse ser. No Grandes Mensagens, né, ele recebeu a fala da sua voz dizendo: eu sei, a glória, os louvores do mundo, a notoriedade o repugnam. Compreendo que isso te é uma nova dor. No entanto, continua, aceita, pois sabes que também isso é necessário a fim de que cumpra a sua missão. Ele recebeu essa mensagem em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, né, quando ele esteve por lá. Então, ele tinha plena convicção da sua passagem na terra junto a Jesus. Recordava-se dos fatos marcantes junto ao lago de Genezaré, da paixão, das lições do mestre. E aí o aspecto que eu quero ressaltar aqui junto a vocês. Ele reconhecia, ele tinha plena convicção do profundo amor ao Cristo, a sua vivência evangélica, né, e a obra que deixou, nos mostram quem realmente foi Pietro Baldi. Então não é o que ele foi, mas aquilo que ele demonstrou na sua existência, um profundo amor pelo Cristo, um oferecimento de si mesmo para cumprir uma missão. E o tamanho dessa obra que a gente já começou a ver, né, com os expositores anteriormente, o quão profundo e a amplitude desse conhecimento trazido por ele. Então, na verdade, eu vou trazer, então, uma fala do Clóvis Tavares, que é um conterrâneo, né, lá de Campos dos Goytacazes, foi da equipe que recepcionou o Baldi aqui, foi biógrafo, né, de Pietro Baldi, e ele diz assim: quem é esse homem singular, esse missionário humilde e sábio, que reúne a visão dos gênios, a caridade evangélica dos santos, e numa luta titânica faz da vida uma sagrada missão de bem, e irradia as luzes do infinito e permanece fiel a Deus num mundo de pagão sibarita. Ele começou a se indagar: que ser é esse? Eu acho que é esse movimento que nós temos que fazer. Quem é esse homem? Quem é esse ser que traz tanta sabedoria, que, né, cumpriu a sua missão de uma forma tão maravilhosa? E aí, seguindo, ele continua falando, né? O grande pescador de almas, que é este o aspecto social religioso da sua missão apostólica. Ele se acha em pleno século XX, cumprindo a missão delegada pelo alto, aquela em que ele recebeu lá atrás do Cristo, né? Em pleno século XX. Missão que não conhecerá prescrições de tempo ou da morte. Então, não é uma missão que começou aqui e terminou aqui nessa existência. É uma missão que ele vai perseguir até o seu retorno à casa do Pai. Através dos séculos, num trabalho que se cumpre por uma serena conquista de corações. E aí a gente vê, né, na fala de Clóvis Tavares, o objetivo dessa missão, o objetivo da vida, da existência desse ser. Conquista de corações, ele veio para nos conquistar, né? Por uma suave infiltração de bem nas almas, do amor tão bem falado pelo nosso querido Crispim agora há pouco. Por uma persuasiva e consciente, científica, clara penetração, mas com afeto no espírito dos homens, no nosso espírito ainda tão aguerrido, tão, né, agarrado ainda a esse nosso mundo.
Nas mãos de Ubaldi estão as chaves do reino de ensinamentos libertadores. Com elas se abrem as portas de um templo iluminado, onde o Cristo eterno, sábio e poderoso, volta a falar-nos, não mais em parábolas ou envolto em doces mistérios, mas na linguagem clara e científica e lógica que a psicologia do homem moderno comporta. O mestre renova o seu pensamento porque os tempos chegaram. O século XX agoniza. A civilização materialista se encontra em processo de desagregação para que a era do Espírito se implante na Terra. Então, apresentar-nos esse Cristo eterno. Grandes mensagens, né? Primeiro livro lá, você encontra a primeira mensagem, é o Cristo retornando, volto a vós para falar-vos com uma outra linguagem, né? É só dar uma olhada lá nessa mensagem maravilhosa, ou seja, na verdade, esse grande pescador, né, de almas retorna ao nosso mundo material com uma missão de promover o nosso encontro, ou melhor, o nosso reencontro com o Cristo cósmico, o nosso reencontro com o Evangelho, porque, na verdade, toda obra é uma ressignificação do Evangelho. Ele traz para uma linguagem moderna, científica, todos aqueles ensinamentos que estavam lá, né, escritos com a presença do Cristo aqui no nosso mundo. Só que, e aí a gente vai para o segundo ponto, né, de nossa reflexão, o mundo não é piedoso. Crispim, né, nos fez pensar bastante sobre isso no outro momento. Só um minutinho. O mundo não é piedoso. O mundo martiriza os enviados, né? Desde os tempos dos profetas, passando pelo Cristo, pós-Cristo, perseguições, extermínios, mortes, condenações, descrédito, né? Apartheid, ou seja, se afasta aqueles que pensam diferente, que trazem, de alguma forma, novas concepções. Só que, na medida em que o nosso mundo é dessa forma, temos que pensar que tudo o que acontece nesse nosso universo tem uma utilidade. E até o martírio, na verdade, é o grande salto evolutivo do ser que se martiriza e, de alguma forma, ele é útil. Por quê? Porque os santos, eles são relegados a um segundo plano enquanto estão aqui vivendo a experiência. Mas depois eles passam a ser admirados. Com a maturidade dos tempos, eles grandes destruidores da moral permanente, eles acabam sendo admirados. Então, na Descida dos Ideais, no capítulo 7, o Ubaldi fala assim, as condenações, as perseguições, as quedas ao longo do caminho são parte necessária do processo de descida dos ideais e da afirmação desses conceitos novos que descem até nós. Essas dificuldades têm uma potência criadora, porque excitam uma reação a favor do perseguido. Então, no que o martírio acontece, depois ele promove a admiração e ele acaba sendo absorvido, né, aos poucos, e seus ensinamentos começam a ser previstos. Isso a gente vê desde o Cristo, né, e desde lá dos profetas. E esse martírio adquire uma auréola, né, que automaticamente excita a admiração do mundo. Então, como tudo está dentro da lei, nós estamos no oceano, né, de Deus, nós estamos na presença permanente dessa potência divina, o que a gente percebe? Que o martírio tem uma missão, uma função muito importante. E quando o Ubaldi assume isso, ao vir para esse mundo nessa vida, ele assume o martírio como parte da sua redenção, mas principalmente como missão de amor, porque ele veio por nós, né? Ele veio para nos trazer as chaves. E se a gente for ler, né, eu usei Destino Seguindo Cristo, História de um Homem, as Noures, Descida dos Ideais, a gente encontra momentos em que mostram isso e, fundamentado nessa missão, ele fez uma escolha, ele abre mão dos seus bens materiais e faz 3 votos.
E eu trouxe os 3 votos para que a gente pense na profundidade deles. Ao iniciar sua missão, né, no início da sua missão, ele faz 3 votos. E ele diz: toma, Senhor, a minha alma. Então, ele vivia pelo Cristo, não mais para ele. Então, aquele egoísmo de que falava o Crispim já não existia mais. A sua existência era do Cristo. Senhor, ofereço-te a mim mesmo pela salvação do mundo. Olha o amo teu próximo aqui sendo revelado. Ou seja, a minha existência não é mais minha e eu quero oferecer a mim mesmo para que o mundo seja salvo, para que eu possa oferecer a esses seres em evolução todos os ensinamentos que me forem possíveis nesse momento. E o terceiro, seguir-te-ei até a cruz. E aí, nesse momento, a gente pode fazer um pequeno parênteses para lembrar que, às vezes, nós nos lembramos mais do Pedro, o Pedro que negou a Jesus 3 vezes, né? O mundo costuma lembrar muito das coisas negativas, e às vezes a gente se lembra do Pedro nessa cena. E esquecemos que após essa negação, o quanto esse homem, mesmo lá, na sua existência como Pedro, seguiu as pegadas do Cristo. Ele realmente ergueu uma igreja, não a igreja nominada, mas a igreja de um cristianismo, de valores novos, valores cristãos. E ao morrer, né, a gente pode lembrar que ele não quis morrer como o seu mestre. E pediu, não, igual a ele não, porque eu não mereço. Por favor, aí botaram de cabeça para baixo. Naquele momento, já estava mais do que explícito que ele seguia o seu mestre, que ele sentia que nunca mais dele se desligaria. Então, a grande potência desse ser está desde lá, né? E aqui ele novamente diz, nunca mais eu deixo de ir, né? E fazer aquilo que tem que ser feito. Nem que para isso eu tenha que ser crucificado, nem que para isso eu tenha que renunciar à minha própria existência. E aí ele aprendeu, né, nessas existências todas, a viver as suas próprias dores. E ele nos fala um pouco dessas dores em As Noures. Atrás da minha produção ultrafânica, como certamente acontece com outros hipersensitivos, se desenvolve toda a história da minha vida eterna, que explode nessa culminância. Aí se desenrola todo um drama apocalíptico em que todas as forças do bem e do mal se desencadearam em torno de mim. Olha as forças do mundo atuando nessa existência desse ser, né? Lançaram-se sobre minha alma como dilacerando-a e tentando nesse movimento sublimar. Atravessei sozinho o limitado deserto da desesperação, sem a compreensão de ninguém. Na busca, na louca dança dos egoísmos, ninguém jamais soube oferecer um gesto de amor ao meu ser aquebrantado. Um homem sozinho, sozinho porque à frente do seu tempo. E hoje, né, a gente já ouviu durante esse seminário, esse congresso, o quanto, né, a gente realmente não ouve aquilo que é novo, que a gente cria resistências ao que se está dizendo de diferente. Ah, mas está dizendo fora da minha doutrina, do meu pensamento. Ele viveu isso na pele. Imaginem um homem dessa envergadura ter que viver, né, entre nós, ter que sentir toda a negatividade, todo o egoísmo, toda a vontade de poder dos seres a quem ele amava tanto e por quem ele oferecia a sua própria existência. Aí ele continua, agora, porém, já venci. Não mais necessito da compreensão da terra, porque já me chegou a do céu. Então, um homem em paz com seu próprio espírito, porque ele não precisava da compreensão, ele entendeu que esperar a compreensão do mundo é demais para o nosso momento histórico. É querer demais, né? Então, deixo aqui a expressão de orgulho, tal como se me escapou humanamente no primeiro ímpeto, a fim de que minha alma apareça nua
inclusive em sua imperfeição. E agora me inclino humilhado por tanta felicidade. Inclino-me ante os meus irmãos da terra, porque todos devemos iniciar e percorrer o longo caminho. Então, a missão, né, está sendo cumprida. Me inclino humildemente, mas me sinto feliz, porque o reconhecimento e o apoio vinha do Cristo, porque nas horas bem difíceis, era o Cristo que lhe chegava e dizia: força, não se abale com essas negatividades, porque essa é a sua missão. Aceita essa missão, aceita as dores que o mundo lhe impõe. E ao mesmo tempo ele diz: todos temos que iniciar. Então é um processo coletivo, sim, de crescimento coletivo, mas começa do individual. Cada um de nós fazendo o seu esforço de crescimento, de conhecimento, de harmonização e aprender a amar do jeito certo, né? Continua ele. Fazer o bem é a mais difícil das tarefas. Se nós percebemos isso com o nosso nível evolutivo, imagine o balde naquele momento. E eu desejei em grande escala fazer esse bem, né? Um bem nascido do meu tormento e que agora caminhará por si mesmo. Ele ofereceu aos povos da América Latina a sua obra. Ele ofereceu um legado. Agora, quem vai operacionalizar esse legado, quem vai utilizar daquilo que está escrito nessa obra, somos nós, os seus herdeiros espirituais. Essa é a reação do meu sofrimento, o perdão do Cristo. Agora imaginem um ser desse tamanho, né, que se oferece a si mesmo para cumprir essa missão e tendo como única reação desejada o perdão do Cristo. É essa a ideia gigantesca que na minha obra se vestiu de fórmulas, de conceitos. Essa é a paixão que se prendeu numa vestidura racional, da qual se rompe, todavia, dando asas ao escrito. Eis em que se transforma a necessidade de amar, quando a alma se identifica com as correntes espirituais da inspiração. Então, olha que ensinamento maravilhoso, né? A vivência de um ser que transforma a necessidade de amar numa transposição do seu conhecimento para que o outro também faça o seu processo de evolução. E transformar aquilo que é, né, místico, que foi dito por parábolas, porque o homem daquele tempo não podia entender de outra forma, em conceitos científicos. Quanto de física quântica aprendemos aqui hoje, ontem, né, com os palestrantes. Ou seja, é uma linguagem moderna para o homem moderno, para um homem que sabe utilizar a razão. Então, isso supõe uma abertura do nosso coração para ler, para entender e buscar essa compreensão do novo. Como já foi falado aqui, sem destruir o que já foi dito, é unificar esses sentimentos e unificar esses saberes que estão sendo oferecidos a nós. E hoje, de uma forma muito mais rápida, né? O movimento está muito mais rápido. E aí, o terceiro movimento que eu propus é que a gente pense que essa obra expressa um amor tão profundo que ele não veio nessa existência para só nos oferecer. Ele viveu cada palavra, cada valor colocado na sua obra, foi vivido por ele. Pobreza, né? Abrir mão dos bens materiais, ele abriu mão, né? Viver o amor ao Cristo, viveu. Viver a dor e chamá-la de amiga, chamou, né? Então, esse lado, né, do ser espiritual que viveu o Evangelho, mesmo aqui, mesmo encarnado nesse mundo com tantas dificuldades, ele viveu. Eu acho que está aí a grandeza dessa obra, né? Foi uma obra escrita e vivida permanentemente. Como o Crispim falou, ele era no início da obra e terminou a obra. Por quê? Porque nessa experiência ele também cresceu, ele também ganhou, ele se permitiu, né, dar asas ao Espírito. Então, para compreender a personalidade dele, ele diz: importa haver assimilado os conceitos expostos
em A Grande Síntese, como conclusões no campo da evolução individual e especialmente os seguintes valores. Vamos lá. Os caminhos da evolução humana, que caminhos são esses, de onde nós viemos e para onde nós vamos? A lei do trabalho, o problema da renúncia, a função da dor, a evolução do amor, psiquismo e desagregação biológica, esse dentre os inúmeros outros temas no qual ele se debruçou durante toda a sua vida e viveu cada um deles, Viveu do seu próprio trabalho, renunciou, ampliou o seu amor, trabalhou e trouxe para a dimensão da ciência, da razão, todas essas questões do psiquismo, da nosso ser biológico, do nosso ser espiritual. Não os repito, ou seja, ele não estava repetindo esses conceitos. Esses conceitos, ele disse, eu os vivi todos. E aí o esforço para cumprir a sua missão de amor, diante desse sofrimento, dessa experimentação daquilo que era falado. Ele diz, o sofrimento me vem do esforço de realizar minha evolução espiritual, fundido como me encontro no organismo animal que me arrasta para baixo, constrangido a um trabalho que me inclina para baixo, localizado numa atmosfera humana que me atrai para baixo. Verdadeiramente possui o espírito uma força titânica para poder realizar seu trabalho em tais condições. Então, até para um ser dessa envergadura, é difícil enfrentar e viver o Evangelho. Então, a gente, se pararmos para pensar em nós mesmos, o tamanho da força que nós temos que aprender a exercitar dentro de nós, para que nós possamos enfrentar todos esses problemas que nos puxam para baixo. O mundo nos puxa. Mas puxa por quê? Porque nos falta tamanho evolutivo, nos falta amor, nos falta compreensão das verdades que estão nos sendo oferecidas há tantos séculos. Então, é um esforço individual. Mais uma vez, a gente encontra aqui, um exemplo de perseverança e fé. E é isso que nós temos que desenvolver, aprender a desenvolver. Temos dificuldades? Temos. É difícil? É. Mas temos que perseverar no bem, perseverar na capacidade, na capacitação, aliás, do nosso espírito para enfrentar esse nosso mundo, e ainda por várias vezes, porque nós vamos ficar ainda indo e voltando nessa experimentação. Mas a gente pode acelerar um pouco esse processo, abrindo mão do quê? Dos nossos atavismos, segundo ele mesmo diz, das nossas manias de nos aprisionarmos a dogmas, a ritos, a repetições de verdades que precisam ser ressignificadas, que precisam avançar no tempo. Não dá mais para ficar defendendo trincheiras, defendendo posições de verdades. Nós não podemos conhecer a verdade absoluta, só o Pai. Nós temos verdades relativas, e por serem relativas, elas têm que ser, trocadas, têm que ser sentidas em todas as dimensões. Mas para isso, ele nos aponta um caminho. É necessária a evolução moral. Não dá para conhecer o Ubaldi pela razão, porque quando a gente ouve falar ou fala de Ubaldi, diz que ele trabalha com ciência, com essa reflexão mais moderna, muitos vão a ela racionalmente, tentando entender de forma científica. Não. Só vai ter a verdadeira, e ele mesmo diz, na verdade, ler a obra, entender a obra, ou o próprio Evangelho é uma coisa, mas você só vive quando você compreende. Então, a sugestão que ele faz é que nós possamos compreender essa obra. E, para isso, nós precisamos avançar moralmente. Nós precisamos trocar os nossos valores de vida, nossos valores de existência. Ele diz sumiu aqui, NA. Qual é o livro, gente? Não, é porque está invertido, por isso que me confundiu. As Noures, tá? Está trocado aqui, então. Fiquei até confusa. Que livro é esse?
ficou confuso. Bom, ele diz lá em Asnoures: devia distanciar-me evolutivamente delas, dessas ondas barônicas, evitando o quê? Correspondência. Olha aí ele nos ensinando. Não podemos nos deixar corresponder, criar correspondência entre as ondas do mundo e as nossas ondas mentais, psíquicas. Isto é, não entrando em ressonância com tais ondas, mas, pelo contrário, estabelecendo ressonância com ondas moral e conceptualmente superiores. A sintonia com as coisas do alto, a sintonia, cuida dos pensamentos, né? Cuida daquilo que você pensa. Como se vê, chego à conclusão, diz Ubaldi, coisa que a ciência ignora, de que a verdadeira cultura é um fato também de caráter moral. Não estamos aqui para nos tornarmos eruditos, né, de citar o Evangelho nas suas páginas, nos versículos, né, e autores, e colocar tanta coisa, se nós não vivermos isso no nosso coração, na nossa existência, dentro da nossa própria casa, dentro do nosso contexto de trabalho, de vida. Erudição, a verdadeira cultura, é de caráter moral. Que as portas do conhecimento só se abrem, né, a quem se haja tornado digno dele, dando garantias do bom uso que dele fará. Então, nós só vamos alcançar, né, realmente a compreensão do Evangelho quando nós tivermos altitude espiritual para compreender. Por isso ser tão difícil entender, por isso termos tantas indagações, tantas perguntas e muitas vezes tantas negativas com aquilo que nos é colocado de novo, né, pelos grandes missionários. E aí ele continua: assim como essas vitórias biológicas da ascensão moral não se consegue chegar senão através de um combate titânico contra as resistências dos misoneísmos atávicos, também quando o espírito, no incêndio, se empenha na luta contra as atuais leis biológicas. O fenômeno da inspiração está intimamente condicionado àquele doloroso esforço de libertação. Então, é um exercício titânico, né? Ele fazendo, mas nós, no nosso tamaninho, também temos que entender que é um esforço difícil. Não é fácil. Não é fácil viver o Evangelho, né? Não é fácil viver o amor, porque nesse mundo você oferece amor, mas no fundo quer um pouquinho de amor em troca. Mas esse amor de verdade, do qual falava o Crispim, é muito difícil ser vivido nesse mundo. E aí vem aquelas frases, né, que a gente ouve: ser bom sim, mas ser bom não. Ou seja, deixar com que os outros passem por cima de você. Então a gente cria um monte de saída estratégica, racional, para justificar o não amor, a não vivência do amor. Porque como Cristo, como esses grandes missionários como Ubaldi, eles oferecem sem esperar coisa alguma em troca. Oferecem a própria vida para salvar o seu irmão. Isso é verdadeiramente viver o amor ao próximo, né, e a Deus. E aí ele compreendeu uma coisa, né, muito importante nessas reflexões. Está em História de um Homem. Que toda a sua dedicação não podia mudar o curso das coisas, né? No meio dessa trajetória, ele começa a perceber que não bastava só deixar por amor essas chaves, esses conhecimentos. Por quê? Precipitando o fenômeno evolutivo no mundo, não se podia mudar muita coisa. Nem eximir a Terra do trabalho de ascensão e das sanções das leis terrestres. Não dava para salvar e proteger os seus amados, porque por ele colocaria suas asas, como Cristo, né, fez. Ele queria reproduzir esse sinal de amor, nos protegendo através da sua obra. Só que ele percebeu que ele só podia oferecer, mas as sanções do mundo, ou seja, a correspondência das nossas ações, ele não podia impedir. É a lei da ação e reação. Aquilo que a humanidade continuasse fazendo, deveria responder, né, de alguma forma. E nem impedir que as consequências de tantas violações devessem ser inexoravelmente pagas. Nossas dívidas
terão que ser pagas por nós, cada uma delas. E ele não podia nos livrar disso. Deram o exemplo e o auxílio. Está aí, né, o fundamento da sua missão. Exemplo, porque ele viveu cada valor, e o auxílio, porque ele nos trouxe a chave. Ele nos trouxe a chave do conhecimento. Mas não podia forçar a liberdade humana, porque o amor, né, dá liberdade, já pensamos isso também com Crispim, e nem tornar gratuita a redenção, como muitos dos cristãos pensam, né? Jesus veio para redimir a humanidade, ele veio para sofrer por nós. Olha quanta ignorância, né, da nossa compreensão. Ele não veio sofrer por nós, ele dizia: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, né? Então, faça o que eu fiz, que a sua redenção se fará. Então, ele chega a essa conclusão. Para se redimir, também o mundo deveria livremente compreender por si, com trabalho, embora com a ajuda de Deus. Então, cada um constrói a sua própria redenção. Ninguém faz a redenção por nós. E se a gente parar para pensar em nós, a humanidade atual, o quanto que a gente espera que o outro faça por nós? Quantos de nós vai a seus templos, né, seja ele espírita ou o que for, né, de qualquer religião, e espera que o médium, que o pastor, que o padre faça uma oração que tire dele as suas dores? Quanta tristeza, né? Pensar que somos assim ainda, que esperamos que de fora para dentro essa redenção aconteça. Então não vai acontecer. Porque nós somos livres. E sendo livres, nós temos que fazer nossas escolhas. Nós vamos ter que compreender por nós mesmos, com o trabalho, com a dor, mas também com a certeza da ajuda de Deus. E aí ele diz, né, e com muito pesar, que o homem está nessa busca infinita de Deus. Nós somos seres, né, com essa insaciabilidade do nosso espírito de querer sempre mais. Nós estamos procurando o quê, gente? Nós estamos procurando a casa do Pai. Por mais que nos desviemos nos caminhos que a Adelaide falou, né, a gente busca caminhos meio desviados, nós queremos ser felizes. E a felicidade está onde? Está junto do Pai, está na harmonia com Deus, né? Aí ele diz: quanto esforço para reencontrar Deus, grandeza de espírito, potência de vontade e de ação, agudeza de sabedoria, por toda parte, um esforço titânico, jamais domado, de superar-se a si mesmo e vencer o mundo. É isso que nós temos que fazer, vencer o mundo. A cada passo, um báratro tenebroso que engole tudo, uma potência escura de destruição que nivela tudo na morte e no esquecimento. E na eterna fuga, sempre nova onda sobrevém e submerge o passado, apaga e recomeça a vida. Então, esse esforço, né, de crescimento que nos fez chegar até agora e que nos aponta um caminho de muito esforço, de muito crescimento espiritual para a gente enfrentar essa corrida, né, para a volta para a casa do Pai. A corrida prossegue sem repouso. A luz incerta das miragens ilusórias. Nessa atmosfera densa e escura, o homem luta e sangra, buscando o quê? Buscando a sua luz. Buscando o seu Deus interior, buscando essa sintonia e essa percepção de que somos parte dele. E como parte dele, não podemos agir de forma diversa ao que ele nos propõe, que é amar, né? Que é viver essa existência a partir desse amor. E aí, é claro, que ele faz um anúncio de um novo tempo, de uma nova era, como queiramos chamar, mas para que esse novo tempo aconteça, é necessário que a gente construa um novo homem, né? É necessário que nós tenhamos outros seres, outras formas de existência aí. E eu trouxe um trechinho do Cântico de Amor, que é, né, de Ubaldi, que eu acho, sem comentá-lo, porque se eu comentar eu vou estragar a beleza desse cântico, eu vou apenas ler um trecho pequeno dessa reflexão. Ele diz assim: por vezes, no inferno terrestre, cai uma estrela do céu, só para chorar e amar. Chora e ama durante uma vida inteira.
cantando na dor própria e alheia um canto divino, inebriado de amor. A dor vergasta e a alma canta. Aquele canto tem estranha magia. A mansa fera humana faz florescer as rosas entre os espinhos e os lírios da lama. A fera retrai suas garras, a dor o seu assalto, o destino seu aperto, o homem sua ofensa. A magia da bondade e da harmonia do amor vencem a todos. Dilata-se e com ele canta e ressoa toda a criação. E segue dizendo, naquele canto amargurado há tanta fé, tanta esperança, que a dor transforma-se em paixão de bem e de ascensão. Aquele canto humilde e bom chega de muito longe, cheio das coisas de Deus. É novo perfume em que vibra o infinito. É secreto ciciar de paixão que fala a alma e revela, pelas vias do coração, mais que qualquer ciência, o mistério do ser. É uma carícia em que a dor repousa. Tudo se encarniça na terra contra os mais simples e inermes, que fala de Deus para fazê-lo calar. Mas a palavra doce ressurge sempre, expande-se, triunfa, porque é lei que a boa nova do Cristo se realize. Não tenhamos dúvida disso, né? O mal vai ser vencido e venha o reino de Deus. A dor golpeará sem piedade, mas a alma humana emergirá de suas provas e a vida iniciará novo ciclo, transformando-se em anjo. Da desordem surge a nova harmonia e o hino da vida seja cantado mais alto. Então, um cântico de esperança, né? Um cântico de amor profundo e de esperança, porque ele diz, o anjo surgirá. Vai passar por dores, vai passar por tribulações, sim, mas vai surgir. E esse anjo está dentro de nós mesmos. Nós podemos fazer o mergulho interior e encontrarmos o anjo que existe dentro de nós e fazê-lo viver de verdade. E aí, gente, a gente pode perceber que a nossa responsabilidade é grande, né? É muito grande. Nós não estamos nesse planeta como, né, turistas aproveitando desse ambiente. Nós estamos aqui para construir uma trajetória individual e uma trajetória coletiva. E na grande síntese, no capítulo 75, ele fala disso. A lei está presente e comanda sempre todos. Olha o monismo aqui, né? Dirigentes ou dependentes. Cada um tem uma responsabilidade em seu posto de combate. Não importa se, né, com grande missão ou com missões pequenininhas, que às vezes nós desempenhamos no nosso contexto de vida. Não importa o tamanho da missão, todos temos uma. Cada um tem sua responsabilidade e é o conceito superficial de uma negação fácil de qualquer disciplina moral, porque nós somos indisciplinados, nós temos medo da disciplina, né? Como o materialismo científico difundiu no último século, nós somos expressão de uma civilização indisciplinada, né? Com valores morais muito complexos. Opõe-se hoje o quê? O conceito oposto, ou seja, não é da indisciplina que surge a evolução. O homem é responsável por seu processo. Então, se ele não se disciplina, ele não consegue alcançar. Ele não vive isolado, mas em sociedade, que devem ser organismos onde cada indivíduo tem um trabalho a realizar. A vida não é ócio, mas esforço de conquista. Então, a missão do ama teu próximo nos traz concretamente para a nossa vida cotidiana. Quantos de nós vivemos em combate permanente com os seres que estão à nossa volta, dentro dos nossos lares, nos lugares de trabalho? A nossa capacidade de entender a diferença do outro, a nossa incapacidade de viver em harmonia com o outro é tácita, né? A gente pode ver em qualquer movimento da nossa existência. Então, a gente precisa primeiro reconhecer que somos falhos, sim, que a gente não vive o Evangelho, que a gente conhece há milênios, mas não vive, não compreende na sua essência. Porque, por menor que seja o nosso
né, desvio, ou seja, aquele momento de não pensar nas coisas, a gente acaba errando. A gente faz o que não devia fazer. A gente olha para o outro, às vezes não explicitamente fala, mas olha com olhos de condenação. A gente diz que o outro está errado. E, na verdade, a gente devia olhar primeiro para os nossos próprios erros, né? Exercitar o não julgamento. Acima de todos os interesses materiais, há um interesse ideal, igualmente urgente e importante, que atinge a todos. Todas as instituições sociais e jurídicas, o trabalho, a propriedade, a riqueza, a concepção de Estado e o funcionamento não são conceitos isolados. Se a gente quiser aprofundar o saber sobre qualquer um desses aspectos, sobre a riqueza, a pobreza, a propriedade, trabalho, renúncia, né? A gente tem que ir lá na obra e você encontra. Não são conceitos isolados, mas são o quê? Funções da lei. Isso é, enquadram-se logicamente e não podem compreender-se, senão quando enquadrados no funcionamento orgânico do universo. Deveis compreender que num regime de ordem universal, como vos mostrei, ele mostra isso em sua obra, num campo infinito de forças conexas e poderosíssimas, embora imponderáveis, agir com baixeza, que é o que mais nós, enquanto humanidade, sabemos fazer, agir com baixeza e leviandade significa expor-se a reações tremendas. Nós somos responsáveis e a consequência é nossa. A história está cheia delas. A lei está presente e comanda sempre todos, dirigentes ou dependentes. Cada um tem sua responsabilidade em seu posto de combate. Então, compreendamos, enfim, né, para a gente caminhar para a finalização dessa nossa reflexão, que quando, já sem forças, cair e vir chegar a dor, a carícia sedutora das coisas humanas, nossa alma deverá recusar qualquer repouso ou conforto e dizer como Balde disse um dia: por amor de ti, Senhor, flagela diariamente meu espírito, para que ele seja desperto e pronto ao teu comando, e não ficarmos chorando como criancinhas pedindo: tira essa dor de mim, Senhor. Abrir os nossos braços, porque a dor que nos chega, ela é bendita, ela é benéfica, necessária para o nosso crescimento. Então aprendamos, como ele disse um dia: flagela diariamente o meu espírito, para que ele possa crescer e entender e compreender verdadeiramente o Evangelho. Com a minha renúncia, alimentarei todo dia a chama do amor por ti. Crescer na potência esse amor que a gente tem pelo Cristo. Porque se nós não sabemos amar, até o nosso amor pelo Cristo é um amorzinho, né? É um amor ainda ególatra, que a gente faz troca com ele. Faz isso por mim, que eu, né, vou ser melhor. A gente utiliza da lei de Deus, a gente utiliza da bondade de Deus para nos beneficiar. Então, né, deixemos de fazer isso. Não, isso não é renúncia. Se oferecer para cumprir a missão do Cristo não é renunciar à sua própria vida, não é dor, é expansão e alegria. É pelo meu amor, Senhor. Que possamos, né, repetir 3 vezes como ele, um dia, se a gente fizer o esforço verdadeiro. Toma, Senhor, a minha alma. Senhor, ofereço-te a mim mesmo pela salvação do mundo. E que possamos dizer: seguir-te-ei até a cruz. Porque o Jesus já nos disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Muito obrigada. IBS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org